Odilon Arte disse assim, ó. Oi, Marco, queria uma ajuda nessa pintura. Eu senti uma dificuldade na hora de iluminar ela e criar umas variações nas cores. No geral, eu acho que eu dou muita atenção e passo muito tempo fazendo as sombras e áreas menos iluminadas. E na hora de chegar com esses tons mais claros, às vezes eu fico perdido. Desde já, agradeço. Show de bola. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu quero ver as artes antigas também do Odilon. Quarentena de Blender. League of Legends. Deixa eu ver isso aqui. Exploraçãozinha, concept. Você tá bem na fase de experimentar, aparentemente. Interessante, incorporando o Blender no processo. Legal. Isso aqui tem praticamente um ano, né? Legal, cara. Você evoluiu bem o desenho, né? Esses projetos anteriores. Acho que deu um up, né? Ok. Esse é o clássico, né? Homem palito com, com um bastão olhando pro horizonte. Esse aqui é um clássico de concept art, velho. Legal. Certo. É... Sobre... Sobre iluminação, então. Eu... Eu acho que vai ser um daqueles feedbacks que talvez não seja necessariamente sobre iluminação, mas sobre estrutura. Com certeza, pode pensar, assim, em iluminação, tal, nessa questão da planificação. Mas, cara, eu acho que você precisa continuar estudando desenho, assim, sabe? Tipo, eu vejo pelos seus projetos que você já tá evoluindo nessa parte de desenho, mas eu acho que a estrutura do desenho tá um pouco simples, assim, sabe? Eu acho que dava pra melhorar bastante na questão do desenho, antes mesmo da gente falar sobre cor, sobre luz e tal. Eu posso fazer um paint-over aqui rapidinho, porque foi o que você me perguntou, mas tenha isso em mente, sabe? Antes de qualquer coisa, foco em estrutura, em desenho, sabe? Porque você quer fazer, aparentemente, né, esses desenhos um pouco mais realista, não realista, né, mas tipo estruturadinho, bonitinho. Então, acho que faz parte você voltar um pouco mais pro desenho, tá? Uma coisa que eu acho que é importante até de falar, que essa parte toda que eu vou falar de iluminação, ela tem a ver com estrutura, tá? Porque a gente pode simplificar esse personagem em caixas, né? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, todo o tronco dele e só imaginar que isso aqui é uma caixa, então que a gente tem um plano lateral aqui, ó, que a gente tem um plano frontal e que a gente tem um plano superior, mesmo que a gente não esteja vendo, né, que a gente pode ter aqui a cabeça dele, sei lá, uma esfera em cima dessa caixa e, sei lá, o ombro pode ser uma esfera e o braço um cilindro. Ó, tudo isso aqui, por mais simples que seja, já ajuda bastante a gente a estruturar melhor a nossa pintura. Por quê? Dessa forma, eu consigo facilmente compreender de forma tridimensional da onde está vindo a minha luz, né? Então, nessa esfera aqui, por exemplo, se a minha luz está vindo de cima, então a gente pode iluminar essa esfera de uma forma superior, iluminando só os planos superiores. Essa caixa também está recebendo a mesma fonte de luz, né? Então a gente pode também iluminar essa caixa nos planos superiores. No caso, como é um plano só aqui, então a gente pinta tudo com a mesma fonte de luz, né? A mesma fonte de luz que a gente iluminou essa parte superior da esfera. Só que aí, como a gente tem aqui a esfera em cima, então a gente teria uma sombra projetada aqui. Entendeu? Então, enfim, eu estou só mostrando assim porque a gente está falando de fundamentos bem básicos de desenho, mas que ele está 100% atrelado, ó, plano frontal agora, ó. Está 100% atrelado a esses fundamentos de desenho, né? Pintura, é tudo a mesma coisa, ó. Então, plano lateral, ele vai estar iluminado, por exemplo, sei lá, com essa cor. Aí a mesma coisa você faz com o cilindro, ó. Mesmo que você não veja,
Então, para isso, é importante que você estude essas formas básicas, tá? Muito importante. Ó. Um pouco do ambiente iluminando a sombra, tá? E aí, no caso, você falou das transições, né? Ó, se eu tirar aqui, olha como ele começa a ficar bem tridimensional. Eu fiz bem, de forma bem tosca, bem rudimentar, mas você percebe como é simples de imaginar essas partes complexas de dobra de roupa. É claro que você pode deixar isso aqui mais complexo, mas na essência é isso aqui que a gente tem que visualizar, saca? Então, no geral, quando a gente fala de transição de cor, a gente está falando então dessa região aqui, né? Dessa região aqui. A forma mais simples de você fazer uma transição mais interessante, mais colorida para essas transições é você criar uma layer de lighting, é clarear, eu acho, em português, e você pega uma cor um pouco mais escura do que a parte iluminada e mais clara do que a parte de sombra, tá? Então, por exemplo, vou pegar a parte de sombra e vou clarear um pouquinho, ó, e colocar uma corzinha, por exemplo, esse violeta aqui. E aí eu vou usar aqui, ó, essa layer de lighting, ó. Posso até clarear um pouquinho mais, ó. Percebe que ela vai atingir, basicamente, os meus tons mais escuros. E não vai pegar na parte de luz. Então, ó que bacana. A gente tem uma transição que começa a ficar um pouquinho mais colorida e um pouco mais interessante. Percebe? De forma bem simples, mas que já gera aquilo que você me perguntou. Então eu tô te respondendo um monte de coisa que você não perguntou para falar sobre o que você perguntou, ok? Então a mesma coisa aqui na esfera, ó, eu vou usar literalmente a mesma layer, ó. Na esfera, ó. E você pode, claro, trazer cores mais claras. Ó. Se você quiser acompanhar um pouco mais e ficou algum tom mais escuro, você pode usar também, ó. Mas você já tem uma transição mais saturadinha, com uma outra cor. Enfim, essa é uma das formas de fazer, tá? Em caixas, como que você faz? Você pode usar talvez as quinas e sombras projetadas nas caixas para você gerar essa nuance de valor. Então, por exemplo, na quina você poderia colocar esse valor um pouquinho mais saturadinho, tá? E ele vai gerar essa forma mais saturada. Sacou? Se você quiser gerar tons mais coloridos para suas sombras, para suas transições. Mas eu realmente focaria nessa transição, sabe? Não necessariamente na área iluminada ou na área de sombra. Você mesmo falou ali no feedback, né? No textinho de feedback. Que foi que você passa muito tempo fazendo as sombras e áreas menos iluminadas, e aí na hora de chegar nos tons claros, às vezes fica perdido. Na verdade, pelo que eu entendo, seria mais interessante você simplificar a área de sombra e simplificar a área de luz também, tá? Simplifica os dois. E aí, na transição, você trabalha nessas nuances de cor, tá? Respondido? Não sei se tem a ver com o que você tinha perguntado exatamente, se era essa a dúvida, mas acredito que já foi interessante, assim, né?